Saudações! Meu nome é Marcos Meneghetti, jornalista de política do Jornal do Comércio, e essa é mais uma entrevista da nossa série, de conversas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Hoje a gente recebe a Manuela Dávila, candidata pelo PCdoB. Saudações, candidato, tudo bem? Tudo bem, Marcos? Uma alegria conversar contigo e com todo o público do Jornal do Comércio. Tá muito bem. Manuela, eu sempre peço para os nossos entrevistados, começarem assim contando um pouco da relação deles com a cidade, e a trajetória aqui até chegar a esse momento, como candidato à Prefeitura de Porto Alegre. Tu pode contar um pouco para a gente da tua história, da tua relação com a cidade? Posso sim. Eu nasci aqui em Porto Alegre em 1981, mas embora eu tenha nascido aqui, eu saí de Porto Alegre e passei a minha infância em várias cidades, sobretudo em municípios da metade sul, já que a minha família paterna é da fronteira. Voltei a viver em Porto Alegre em 1996, quando ingressei no ensino médio, para fazer o primeiro ano do ensino médio. Aí aqui em Porto Alegre eu fiz jornalismo e parte do curso de Ciências Sociais. Comecei na universidade a militar no movimento estudantil, recém-formada, eu participei, fui vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, recém-formada no ano de 2004, eu fui eleita a mais jovem vereadora da história da nossa cidade. Tive um mandato curto, mas muito ativo, presidi a Comissão de Educação da Câmara, fui líder da minha bancada, e depois, em 2006, eu fui eleita deputada federal. O meu primeiro mandato de deputada federal também tive uma votação muito significativa, a maior do estado até aquele momento. Tive 4 anos de mandato, coordenei a bancada gaúcha, como nós chamamos a bancada de deputados e senadores do Rio Grande do Sul. Depois presidi a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, fui líder da minha bancada em Brasília, fui autora de leis importantes, como a Lei dos Estágios e o Vale Cultura, para citar 2 exemplos. Depois fui reeleita, Marcos, em 2010, o tempo vai ficando longe, a gente vai perdendo os anos. Em 2010, fui reeleita a mulher mais votada da história do nosso estado, mulher e homem, na verdade, a pessoa mais votada da história do nosso estado, com quase 500 mil de votos. Em 2014, eu concorri a deputada estadual, quis voltar aqui para o nosso estado, já estava 8 anos em Brasília, fui eleita deputada estadual mais votada, fui procuradora da mulher da Assembleia. Nesse tempo, lá atrás, há 8 anos, casei com meu marido Duca Lendecker, que é um artista importante, quem eu admiro muito aqui do nosso estado. Tive a minha filha Laura, meu enteado Gui, e fiz meu mestrado em políticas públicas enquanto deputada estadual. Terminei o mestrado na campanha presidencial de 2018, enquanto eu concorria à vice-presidência da República. Então, hoje eu sou mestra em políticas públicas pela nossa Universidade Federal, pela URGS, Depois, há 2 anos eu não tenho mandato, foram 2 anos muito prósperos para mim. Eu escrevi 3 livros, os meus livros estão entre os mais vendidos do nosso país. Criei um instituto que chama-se E Se Fosse Você, um instituto de combate às redes de ódio e fake news, e isso é o que eu vinha fazendo junto com outros trabalhos nos últimos 2 anos. E agora sou candidata a prefeita da nossa cidade. Sempre uma eleição que me anima muito, me desafia muito, porque Porto Alegre me deu tudo aquilo que eu tenho, É a cidade que eu voltei a viver adolescente, a cidade que eu nasci, a cidade que eu construí minha família, a cidade que eu estudei, a cidade que eu me formei mestre, a cidade que me deu esses desafios de ser sempre votada, muito votada e muito jovem, e eu quero poder retribuir a minha cidade, o que a cidade me permitiu viver até agora. Tá muito bem. Partindo então agora, para as propostas, análises, eu vou começar perguntando para ti, Manuela, sobre o seguinte, a gente está passando por um momento crítico, questão da pandemia, a crise econômica em decorrência da pandemia, qual tu acha que será o grande desafio na Prefeitura de Porto Alegre, caso eleita no ano que vem? Então, Marcos, Porto Alegre tem uma situação bastante agravada pela pandemia, mas é bom dizer
que essa situação de crise não foi uma situação inaugurada pela pandemia. Nós temos, por exemplo, 18% dos nossos desempregados que buscam trabalho há mais de 2 anos, de forma ininterrupta, de forma contínua. Ou seja, o próximo prefeito, que eu trabalho muito para que seja a primeira prefeita da cidade, terá o desafio de lidar com uma cidade que foi abandonada, né, uma cidade que não foi governada durante 3 anos e meio. Todos nós sabemos que o prefeito apareceu na época da eleição, então terá que lidar com essa cidade abandonada e com as consequências da pandemia. Nós temos 4 prioridades no nosso programa de governo para a primeira etapa. Eu e o Rosseto definimos que a nossa prioridade número 1 é a construção da gestão própria para que Porto Alegre tenha vacina, né? Lamentavelmente, o SUS não tem feito essa gestão, o governo federal não tem feito essa gestão nacionalmente. Alguns estados do Nordeste, São Paulo, fizeram a gestão própria, a discussão própria com laboratórios de outros países, inclusive com a China, e eu quero, a partir de 30 de novembro, negociar com os laboratórios diretamente, com os países produtores de vacina, a vacinação da nossa cidade. O segundo ponto é o ponto relacionado à geração de emprego, trabalho e renda. Nós temos, Marcos, 224 mil pessoas que vivem hoje com a renda emergencial na nossa cidade. Estou falando aquelas que recebem diretamente, não me refiro aos dependentes dessas, né? Então, pelo menos devemos ter 350 mil pessoas com cálculo raso, né? Colocando menos de um dependente por pessoa. Em 1º de janeiro, quando eu assumi a prefeitura, a renda vai ser cortada, a renda emergencial vai ser cortada. Então, nós precisamos ter uma política muito séria de enfrentamento ao tema da geração de trabalho e renda. O que nós desenhamos no nosso programa de governo como eixos centrais? Uma política estrutural de microcrédito, concessão de microcrédito para os pequenos e médios empresários da cidade, para as pessoas que precisam sair, né, da negativação do seu nome. Nós calculamos que a prefeitura, com um fundo garantidor de 15 milhões de reais, o que não é para a prefeitura algo impossível, né? Aliás, é algo razoavelmente simples, nós podemos alcançar 200 milhões de créditos. Para que se tenha uma ideia, Marcos, Santa Catarina, com 200 milhões de microcrédito, gerou mais de 20 mil empregos diretos, né, para que a gente possa visualizar como isso é relevante na economia. Um outro tema que nós colocamos, centralidade, é o tema das compras públicas governamentais. Segundo o Sebrae, hoje, apenas 8% das compras da cidade são feitas dos pequenos, né, dos locais. E nós acreditamos nisso que o mundo tem chamado hoje de economia do comum, né, de fazer com que as compras públicas sejam ampliadas em até 20% para os micros, para os pequenos, para os produtores locais, e com isso garantir mais a injeção de 340 milhões de reais na economia da cidade. Esses dados são dados que nós estimamos a partir do que o Sebrae trabalha. O que significa isso, Marcos? Significa trabalho e renda para quem vive aqui. Significa o pão produzido, pão da escola produzido pela padaria do bairro, significa as frutas da merenda produzidas pelos nossos pequenos agricultores, significa os EPIs dos postos de saúde, dos nossos hospitais ligados ao município, produzidos por frentes de trabalho de mulheres na periferia. Então, isso, para mim, significa dinamizar a economia da cidade. Além disso, Marcos, nós trabalhamos com um alívio para os nossos empresários da cidade, qual seja, né, a não aplicação do aumento da tarifa do IPTU previsto para o ano de 2021. Nós julgamos que é possível jogar esse aumento para o fim do ciclo, né, para um ano seguinte, ou seja, estender isso para mais um ano, para no ano que vem aliviar aqueles que foram brutalmente penalizados pela pandemia que chegou na nossa cidade e pela instabilidade de decisões do poder público municipal. Além disso, nós temos outras 2 prioridades. Então, tema da vacinação, trabalho e renda para as nossas pessoas, e eu colocaria, não é uma ordem hierárquica, tá, Marcos? É apenas que eu tenho que colocar 1, 2, 3, 4, né? Colocaria o terceiro tema como a recuperação do ano letivo. Tu deve ter acompanhado a decisão em que o Conselho Nacional de Educação preconiza que 2021 seja um ano ainda de ensino híbrido, né? Com uma busca de adensamento dos 2 anos letivos, e percebe, Marcos, 88% das crianças da rede municipal não têm acesso à internet. Então, a gente está falando de uma penalidade que não é só a perda do conteúdo para essas crianças, que poderia ser recuperada num ano, né? A gente está falando de um ato contínuo de exclusão, de afastamento da escola. Então, nós precisamos, sim, como prioridade número 0, combater o aumento da evasão escolar e o trabalho infantil associado a ela.
Isso, para mim, a nossa política de renda emergencial, de renda cidadã, é vinculada à primeira infância justo por isso, porque nós achamos que a gente pode garantir que até 30 mil crianças sejam atendidas com uma política de renda cidadã e, com isso, não evadam do nosso sistema escolar. A evasão ou a evasão camuflada de repetição de ano letivo, né, a repetição de ano por falta, é um dos problemas que Porto Alegre precisa enfrentar. Já precisava antes, tu imagina agora com a pandemia. Além disso, nós imaginamos que podemos recuperar com mais horas de aula, né? Os dias que teremos com mais horas de aula. Mas resta o tema da internet. Quer dizer, se vai ser híbrido, o que fazer? Então, nós temos um programa, né, idealizado junto com a Procempa, que é a ideia de termos 1.000 pontos de Wi-Fi na cidade, começando por escolas e postos de saúde. Nós sabemos que Porto Alegre tem uma capacidade instalada, né, de fibra ótica raríssima, né? A Procempa é uma empresa, se estivesse no mercado de médio porte, nós temos mais de 1.000 quilômetros de fibra ótica instaladas, e o que isso pode significar? Isso pode significar uma operação das unidades básicas de saúde, as escolas que já têm o Wi-Fi fechado, a partir da colocação da antena de rádio, né, espalharem esse sinal para a comunidade. Então, essa é uma das nossas propostas que tem relação com o tema, né, além das horas extra, com o tema do ensino híbrido, que parece que veio para ficar até a vacinação estar concluída. E o quarto ponto, Marcos, é aquilo que nós temos chamado de fome zero municipal. Eu não posso imaginar que nós nos conformemos com a ideia que vamos entrar em 2021 com crianças nas sinaleiras, com pessoas passando fome, como se estivéssemos voltado 30 anos na nossa história. Então, esse é um programa para nós que, dentro de um programa, né, que nós chamamos de Plano Emergencial de Assistência Social, mas que o tema da fome ganha centralidade a partir de restaurantes populares descentralizados e cozinhas comunitárias. Por quê, Marcos? Porque eu defendo que nós ocupemos os prédios públicos abandonados para garantir trabalho e renda para o nosso povo, né, num modelo de gestão colaborativa com as comunidades. Porto Alegre foi pioneira no conveniamento de creches, é uma experiência que nos mostra um caminho e nós precisamos avançar para esse conveniamento, né, para essa ideia de compartilhar responsabilidades da gestão com a comunidade em espaços estratégicos, como podem ser as cozinhas comunitárias, por exemplo. Eu queria voltar um pouquinho na terceira prioridade, né, a recuperação do ano letivo. Tu mencionou a expansão, né, das horas aula. Tem já um plano, uma estimativa de quanto tempo seria necessário, e também a questão do turno integral, né, que é um assunto, né, que sempre vem à tona quando a gente fala das escolas municipais, né? Aliás, Marcos, é um número bem importante essa tua provocação, porque o IDEB, ele nos mostra que existem 2 fatores que podem ser determinantes para ter melhor rendimento nas escolas. Vê que a Escola do Uruguai, ali no Parcão, é uma das com a nota mais alta da rede pública, a Escola Estadual Uruguai, e outras escolas da rede municipal que tem turno integralizado, Marcos, também são escolas que apresentam uma nota mais alta, ou seja, a condição socioeconômica dos estudantes, identificada na escola que está no centro do Parcão, ou o número de horas-aula podem ser determinantes para a melhora do desempenho dos estudantes no IDEB. Vamos lá. Porto Alegre deve receber mais de 60 milhões nos próximos 4 anos do novo Fundeb. Esse dinheiro tem que ser utilizado, na minha interpretação, para 2 questões. Primeiro, no que nós chamamos de pacto social pela garantia da educação infantil, todas as crianças de 4 a 5 anos, com a lei cumprida e o seu direito garantido de estarem matriculadas numa escola de educação infantil da prefeitura ou conveniada. Isso significa, Marcos, que nós vamos ter crianças que vão chegar já mais estimuladas no primeiro ano do ensino fundamental. Né? Vê bem, eu tenho uma filha de 5 anos, a minha filha já conhece as letras. Por quê? Porque ela tem o direito dela garantido. Ela está, né, no ano 1 da educação infantil. Ela está lá aprendendo contas básicas, entendendo que aquele universo existe. Ela vai chegar estimulada, e isso tem relação com qual criança chega na escola e como ela pode aprender. Então, o dinheiro do Fundeb deve ser utilizado para isso, para a gente garantir também aquilo que preconiza a legislação, metade das crianças matriculadas em creches, né, que é aquilo anterior à escola de educação infantil, porque na cabeça das pessoas que não... tudo é creche, tudo que é antes da escola é creche, né, mas existe uma divisão
tecnicamente, digamos assim, na legislação. Por isso que eu estou fazendo a diferenciação, não para ti, mas para as pessoas que não, ou que não têm filhos, ou que não conhecem a legislação. Mas, Marcos, o que a gente acredita? É óbvio, né? Eu acredito na gestão democrática das escolas. Então, na realidade, a recuperação vai participar. Antes dela, nós vamos ter uma conversa com professores da rede, com pais e mães, o contrário do que fez o secretário municipal de educação agora, que disse que não ia ouvir nem professor, nem comunidade escolar, nem pai, nem mãe, porque não acredita na gestão democrática da educação. Mas nós temos um plano inicial para discutir com a comunidade escolar, que passa pela ideia de que 3 horas a mais podem ser importantes, primeiro para recuperar e depois, com o incremento financeiro do Fundeb, tornando-se permanente. Vê bem, Marcos, a gente não sabe como vai ser o ano que vem do ponto de vista educacional. Eu não sei, Marcos, nem como vai ser a minha semana que vem. As aulas da minha filha começam dia 20, né? E a gente não sabe se vai ter aula dia sim, dia não, se vai poder ter aula quando a escolinha dela marcou de reiniciar por causa da pandemia. Então, nós trabalhamos aqui com uma especulação, né? No campo da especulação, porque nós estamos vivendo uma pandemia que ainda deve continuar de forma intermitente no próximo período. Mas, assim que nós sentarmos na cadeira, e antes disso, né, em 30 de novembro, nós vamos discutir com a comunidade escolar um calendário de retomada que passe pela incrementação de horas e pelas condições para que os estudantes da rede tenham, quando híbrido, acesso à educação e à comida em casa. A gente não pode esquecer que essas crianças que ficaram com as escolas fechadas tiveram, além da perda da professora, da escola, da atividade, do lúdico, tiveram também, muitas delas, a perda do alimento que a escola lhes garante, que nós queremos que seja de qualidade no nosso governo. Uhum. E quanto à expansão da internet, né, pela Procempa, assim, tem um estudo de quantos recursos isso vai demandar? A Procempa tem estrutura suficiente para isso? Como é que vai funcionar a implementação dessa ideia? Sim, nós temos, eu estava até tentando, eu estou aqui, eu não estava com todas as minhas coisas abertas, sabe, que a gente vai fechando, mas esse estudo da Procempa que nós fizemos, dos 1.000 pontos de Wi-Fi, o orçamento apresentado pela turma da área, né, porque a Procempa, no nosso governo, nós defendemos que tem um caráter central na gestão, na modernização da gestão, na ideia da construção de uma Porto Alegre, que a inovação e a tecnologia sejam essenciais para um novo ciclo de desenvolvimento econômico. O pessoal da Procempa estima que com 18 milhões e meio, nós conseguimos fazer a aquisição das antenas de rádio para esses espaços que já têm internet, como são as unidades básicas de saúde e as escolas da rede municipal, serem espaços de sinal aberto. Entende, Marcos? Então, a ideia é fazer espaços que já tem, porque já existe a estrutura da Procempa instalada, que eles sejam espaços de internet aberta para suas comunidades e não fechadas. Bueno, outra coisa, né, que eu não posso deixar de te entrevistar e não perguntar isso, né, é a questão da pandemia do ponto de vista da saúde, né? Eu queria que tu avaliasse a atuação da prefeitura até aqui e o que tu faria diferente, né? E também uma projeção para o ano que vem, né? Porque possivelmente o próximo prefeito vai passar por uma segunda onda da Covid, né? Como a gente já está vendo em Manaus, por exemplo, no Amazonas, né? O que tu projeta para a questão de saúde, né, propriamente dita, né? Afinal de contas, a pandemia ainda não está debelada, né? E mesmo depois da vacina vai levar um tempo até isso acontecer, né? Perfeito, Marcos. Acho que existem algumas questões, né? Eu, como disse na minha apresentação, não tenho mandato. E mesmo sem mandato, no dia 20 de março, escrevi para o prefeito me colocando à disposição dele. Por que eu fiz isso, Marcos? Porque eu acredito que nós precisamos construir um pacto para enfrentar a pandemia. Um pacto que é um pacto geracional. Escrevi isso para o prefeito, escrevi isso para o governador. Não existe nada, talvez, mais importante que a nossa geração possa fazer do que enfrentar a pandemia e as suas consequências para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Vê bem, então, primeira coisa que eu teria feito diferente e que pretendo fazer diferente como prefeita, garantir que nós tenhamos um comitê de crise que escute, que pactue soluções para a cidade. Acabou a era da arrogância, da ausência de diálogo, da não construção, escutando empresários, trabalhadoras e trabalhadores. Nós teremos um governo de diálogo.
na pandemia, isso também se manifestará. A segunda coisa, é preciso associar uma política de testagem. Então, nós não tivemos política nenhuma de testagem. Nem sequer os profissionais de saúde são testados se não apresentam sintomas. Nós sabemos que a reabertura e mesmo o afrouxamento, para usar um termo popular, tem que ser precedidos de testagem. Então, nós teremos até a vacina uma política de testagem, sobretudo das trabalhadoras e dos trabalhadores que se expõem para salvar as nossas vidas. Em terceiro lugar, nós retomaremos a gestão pública da saúde. O que significa isso? Significa o fim das privatizações, a reabertura gradual dos postos nos territórios. Para quê, Marcos? Para que nós possamos fazer brigadas, como o Nordeste tem feito nas regiões que estavam mais crônico, para, informar a população, 2, fazer busca ativa e precoce de casos para garantir o isolamento e a não ampliação do contágio. Isso deveria ter sido feito e eu pretendo fazer como prefeita. Associado a isso, Marcos, nós temos um plano emergencial de assistência social. Por quê? Porque nós não podemos fazer de conta que a fome que grita nas comunidades de periferia da nossa cidade não diz respeito a nós que não estamos sentindo fome. Diz respeito, sim. A minha administração não vai ser a administração do te vira, vai ser a administração do conta comigo. Nós seremos a capital nacional da solidariedade. Eu acredito que Porto Alegre tem quase que no seu DNA a participação, o engajamento, o olhar crítico sobre a realidade e também uma ideia de que nós abraçamos uns aos outros, né? De que nós não somos, assim, pessoas que estão nem aí para a situação da colega, do colega, daquele que trabalha no supermercado que nós compramos. Então, eu quero que nós saibamos que a pandemia traz consequências muito severas na vida de todos e de todas nós, mas que alguns, os mais vulneráveis, sofrem ainda mais, porque vem o fantasma da fome e da miséria baterem às suas portas. Não por nada, Marcos, durante os meses anteriores agora, né, desde março, quando a pandemia começou, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Nós transformamos todo o dinheiro da venda dos meus livros no instituto que eu presidia na compra de cestas básicas para doar nas comunidades. Claro, eu não sou prefeitura. Nós somos um instituto de combate às fake news, não é a nossa especialidade fazer isso, né? Mas nós chegamos a 75 toneladas de alimentos. Por quê? Porque, poxa, não dá para imaginar que alguém está em casa, no quentinho, né, esquentando o seu arroz, que agora é uma das comidas mais caras, a sua massa, ou o que quer que seja, e que não pensa que tem gente que não tem esse direito garantido. Então, eu me preocupo muito com essa consequência que vem associada, que é muito trágica, que vem associada à pandemia e ao desemprego causado pela crise econômica. Uhum. Durante a tua fala, tu mencionaste, né, que vai acabar com as privatizações, né? Eu queria aproveitar esse gancho especificamente para tratar de dois temas, né? Primeiro, a tese, né, do atual governo de sucessivas gestões na prefeitura nos últimos 20 anos, né? O governo alega que nos últimos 20 anos, 18 anos a prefeitura operou em déficit e só 2 em superávit, né? Eu queria começar por isso, porque esse tema está relacionado ao tema das privatizações, né? Normalmente, as pessoas justificam as privatizações, né, com o déficit da prefeitura, né? Então, eu queria começar te perguntando se tu concorda, né, com essa tese da atual gestão, porque tem gestores que não concordam, né? Queria a tua avaliação sobre isso, e aí depois queria que a gente conversasse um pouco especificamente, né, sobre os órgãos da prefeitura, DEMAI, CARRIS e PROCEMPA. Ótimo, vamos lá. Então, primeiro, né, eu acredito que o governo municipal, o governo Marquesan, cria armadilhas contábeis, né, para forjar uma situação de crise. Basta ver, isso estou conversando com qualquer técnico da prefeitura que te abra o balanço orçamentário, que desde 2013 nós temos resultado equilibrado. Né? Nós tivemos, isso sim, o pior volume de investimentos públicos da década, né? Ou seja, ele usou esse argumento, diminuiu os investimentos públicos, perdeu milhões e milhões de reais que podiam ter sido investidos e, por isso, abandonou a cidade. Então, esse discurso forjado pelo atual prefeito é o discurso que resultou num déficit social tremendo,
nas vagas de creche fechada, na não ampliação de vagas na educação infantil. Então, para mim, eu não concordo, né? Nós estudamos muito e nós não concordamos com a tese apresentada pelo prefeito Marquesan. Ao contrário, nós achamos que ele, justamente para legitimar o seu discurso, né, faz esse discurso focado nos gastos, nos investimentos da prefeitura e tira os olhos da arrecadação, subestimando o que pode representar a busca ativa de recursos na União, os recursos que são nossos por direito no Estado e em fundos nacionais e internacionais que poderiam ter garantido investimentos na nossa cidade. Então, não houve preocupação nenhuma com uma política de geração de trabalho na cidade, a gente sabe o que isso significa, né? Significa quando a cidade está próspera, está ativa economicamente, quando os nossos empresários geram emprego, a gente arrecada mais ISS ou tem mais retorno de ICMS, portanto, para mim, a cidade ficou paralisada para dar sustentação para um discurso falacioso que depois todos nós contribuintes, pagamos pela capa do jornal com seus anúncios, com seu marketing, tentando nacionalizar a fraude, digamos assim, contábil, organizada por ele. Então, nós não concordo, nem eu, nem o Rosseto, a nossa equipe não concorda com essa tese. Eu tô de olho no tempo aqui, Marcos, que eu sei que eu tenho só mais uns 5 minutos, tem um monte de coisa para me perguntar. Não, tranquilo. Pode ficar tranquilo aí, quando faltar uns 5 minutinhos, eu te aviso, tá? Vamos conversando, tem muita coisa, eu sei, os assuntos são longos, mas eu queria que tu falasse agora, né, dos órgãos da prefeitura, né? DEMAI, Carris e Prosempa, né? A Carris, na última eleição, foi objeto, né, de discussão, privatiza, não privatiza, né? E o DEMAI também, né? Chegou a cogitar isso, né? E terceirizações também, né? O que tu pensa para esses 3 órgãos especificamente? O DEMAI, que inclusive é superavitário, né? Exatamente. Então, eu vou começar, são 3 órgãos diferentes, né, com papéis diferentes da prefeitura, e que nós temos uma opinião muito firme sobre a necessidade de mantermos público cada um deles. Primeiro, a Carris. Nós estamos testemunhando a chamada crise do transporte coletivo da cidade, né? Testemunhamos isso e sabemos que, nesse momento, a necessidade da Carris pública se mostrou, né, como se tivesse gritado para toda a sociedade. Vejam bem, sempre parece estranho, a prefeitura abriu mão de gerir a Câmara de Compensação Tarifária, portanto, de saber, né, de conseguir pautar o tema da tarifa e mesmo de buscar a redução da tarifa, fazendo a gestão da Câmara de Compensação Tarifária. Nós defendemos que a prefeitura retome a Câmara de Compensação Tarifária e mais, que nós tenhamos uma Carris forte para ser balizadora da qualidade do transporte coletivo da nossa cidade, como foi quando nós tínhamos o melhor transporte coletivo do país. A Carris é imprescindível, porque ela pauta a qualidade, ela regula a qualidade do transporte da cidade. E também porque nós vivemos um momento em que, num acordo judicial, em que a prefeitura repassará 39 milhões para as empresas, milhares de porto-alegrenses ficam desassistidos, porque as empresas abrem mão de linhas que vão para as comunidades mais afastadas. Então, a Carris ela é necessária para garantir que nós consigamos atender a população de Porto Alegre e voltar a ter qualidade no transporte público. A segunda empresa que tu citas é a Prosempa, vou fazer nessa ordem. A Prosempa, para nós, tem um papel estratégico no governo, quer dizer, nós vamos abrir mão de uma empresa de tamanho médio, que tem um dos maiores cabeamentos de fibra ótica do Brasil, né? Para quê? Se nós precisamos dessa empresa, ao contrário, como fomentadora de um ciclo de desenvolvimento para a cidade, baseado em inovação e tecnologia. Nós precisamos da Prosempa com um papel mais central na administração, e não colocada de lado, como tem sido feito. Conversa com o pessoal da Fazenda de Porto Alegre e pergunta sobre qual foi, ou perguntem vocês que estão nos assistindo e nos lendo, quais foram as soluções contratadas e quem resolveu os problemas do alto custo de implementação do CIAF na cidade. Né? Foi a Prosempa que resolveu os problemas sem conseguir dar conta do recado. A terceira pergunta tua é relacionada ao DEMAI. Eu sou frontalmente contra a privatização do DEMAI e a privatização do sistema de abastecimento de água e de saneamento da nossa cidade. Vê bem, Marcos, nós temos uma Prosempa que entre 17 e 19 teve mais de 385 milhões de superávit.
ontem ou anteontem, né? Agora, quando tu escrever a matéria, tu vai ter que colocar o dia exato, porque eu não sei que dia, acho que foi na segunda-feira e acho que a gente está na quarta, a gente já está, né? Tranquilo. Sem saber, mas... A gente se confunde com a pandemia, né? Exatamente. Teve a reunião do Conselho do DEMAI. Nessa reunião, foram apresentadas 2 propostas, já com negociações com o BNDES, para privatizar a empresa. O montante de recursos investidos, seja na privatização só do saneamento ou só da água, é um montante que o DEMAI tem condições de fazer de forma pública. Então, o que nós precisamos é, ao invés de esvaziar, de sucatear, de deixar sem trabalhadores no DEMAI, lutar para reequipar o DEMAI, para que nós tenhamos água na torneira na Lomba do Pinheiro, que o prefeito não sabia que faltava água, para que nós tenhamos água na torneira de quem vive na Bom Jesus ou no extremo sul da cidade. Então, eu defendo o DEMAI público com investimentos para que a gente garanta água na torneira dos porto-alegrenses e água de qualidade. O DEMAI tem condições, tem dinheiro de fazer isso, e vender o DEMAI é simplesmente um subterfúgio para dar dinheiro para empresários que não são da nossa cidade. Não se faz lucro com água, se garante água para mulheres e homens que vivem na nossa cidade. Eram as 3 que a ideia é usar isso. A ideia é usar o superávit do DEMAI em reinvestimentos na própria cidade. E com políticas que são políticas simples, que foram desmontadas para criar a crise e dar o argumento da necessidade da privatização. Por exemplo, nós não temos mais o serviço de atendimento no DEMAI 24 horas. Se te faltar água às 8 da noite, tu tem que esperar até outro dia para fazer a reclamação. Nós não temos mais equipes de rua do DEMAI. Né? Nós temos, talvez esse número escandalize quem está nos assistindo, nós temos uma perda de água de 30%. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei assim, não, vocês estão errados, não é possível que de 100%, de cada 100 litros, a gente perca 30. Nós perdemos 30. Nós já perdíamos muito na gestão anterior, que era 24. As cidades que têm a água bem administrada perdem entre 15% e 18%. Né? Para a gente ter uma ideia, a gente perde quase o dobro daquilo que é, digamos, razoável perder. Então, nós temos que fazer uma gestão adequada do DEMAI, incentivando, por exemplo, a política de microcrédito para reuso de água. Tu entende? A gente vive um mundo, gente, em colapso ambiental. Né? A Europa debate a reestatização da água privatizada. A gente não pode vender soluções velhas, superadas para o nosso povo. A gente precisa se dar conta das razões profundas, da causa da pandemia e das lições que a pandemia nos deixa. A pandemia é causada por uma conjunção de fatores, mas existe um que estrutura a pandemia, que é o tema do colapso ambiental. Esse é um tema. Então, o tema da água tem relação direta com isso. Né? Com a gente conseguir garantir que o nosso povo... A gente mandava as pessoas lavar as mãos e nós temos 11 mil casas no Rio Grande do Sul sem banheiro, Marcos. É disso que a gente precisa falar. Então, existe a questão sanitária, existem outras lições que a pandemia nos traz sobre a necessidade de saúde pública, sobre quem são os países que estão produzindo vacina, aqueles que têm laboratórios públicos, que investem em ciência e tecnologia, mas, para mim, Porto Alegre também precisa pensar sobre as consequências da pandemia para se ressintonizar, construir um caminho conectado com os desafios do presente, não com receitas e fórmulas do passado, como tem nos apresentado algumas candidaturas. Para a gente arrematar essa questão, né, da estrutura administrativa, dos órgãos públicos, né, como é que tu pensa, né, um organograma da tua gestão, né, caso seja eleita, né? Quantas secretarias, que órgãos extinguir, que órgãos criar? Nós não debatemos isso, Marcos, né? Nós debatemos que a prefeitura precisa garantir o atendimento da população de forma participativa, ou seja, eu não acredito nesse desenho que o prefeito montou para criar essa farsa contábil, que tira de lá, coloca aqui, cria um banco de talentos, contrata os seus a partir do banco de talentos. Eu acredito que a inteligência da cidade precisa estar dentro da prefeitura. Essa inteligência está nas nossas universidades, está no nosso empresariado e está no nosso povo. O que significa isso? O povo vai ser chamado mais uma vez para governar a cidade. Onde nós vamos, Marcos? A coisa que eu mais escuto de empresários da Cidade Baixa, como ouvi na segunda-feira, de moradores das nossas comunidades, do Sarandi, onde estive hoje de manhã para ver as obras não feitas de macro-drenagem ou dragagem na região, todos me dizem a mesma coisa. Nós não somos escutados. Nós temos hoje uma administração encastelada na arrogância de um cidadão. Nós precisamos
literalmente abrir as portas da prefeitura para a cidade de Porto Alegre. Então, assim, o desenho, o arranjo administrativo vai ser feito com a cautela e com a seriedade que nós governaremos, mas com princípios: resultado, transformação na vida do povo, geração de trabalho e renda para as nossas mulheres e para os nossos homens, um olhar atento às nossas comunidades de periferia e a garantia de que o diálogo seja uma marca do governo, porque é uma marca da cidade. Uhum. O próximo prefeito vai passar também pela discussão do plano diretor, né, Manuela? O que, por um lado, né, é um imenso desafio, mas, por outro lado, também é um privilégio, né, porque, bom, dá as diretrizes, né, nos próximos 10 anos do urbanismo, né, na cidade. O que tu pensa, o que tu acha imprescindível constar no próximo plano diretor da cidade, né? Em geral, a gente tem essa discussão, né? A cidade tem que ser mais espalhada, ou a cidade tem que ser mais concentrada. Tem sempre também aquela discussão, né? Constrói prédios novos, gigantescos, ou preserva o patrimônio histórico, né? Como é que tu enxerga essas oposições e o que tu considera imprescindível no próximo plano diretor? Primeiro, respeito à sociedade, né? E essa ausência de diálogo que eu mencionei com relação à tomada de decisões da cidade é a ausência de diálogo que nós vemos também no debate relacionado ao plano diretor. Porto Alegre é uma cidade com tradição. Essa tradição passa pela participação. Não por nada, Marcos, diversas regiões da cidade têm hoje grupos que questionam decisões do poder público. Eu poderia citar o tema do CAIS, eu posso citar o tema do Atuapoa, posso falar sobre os movimentos relacionados à valorização do conselho, do plano diretor, né? Ou seja, esses espaços clamam para serem ouvidos. Então, o próximo plano diretor vai ser feito respeitando a tradição, a trajetória de Porto Alegre, para que a cidade debata a si mesmo. Nós temos um conceito de cidade, né? Que é o que nós chamamos de cidade de bairros completos. Nós defendemos que as comunidades, que cada região da cidade tenha infraestrutura de serviços públicos, e isso não passa diretamente pela revisão do plano, mas passa por um conceito de cidade que nós queremos debater também na eleição. Cada uma das regiões da nossa cidade deve ter aquilo que a prefeitura oferece. Então, a unidade básica de saúde, um pequeno centro, né? Um pequeno centro comercial. E a cidade já se organiza de forma razoavelmente assim. A prefeitura precisa enxergar isso e levar os serviços públicos para essas comunidades. Isso tem relação, Marcos, com o tema da pandemia, isso tem relação com o tema da ausência de recursos para a mobilidade urbana do nosso povo, né? Imagina, hoje 23% do salário mínimo dos trabalhadores é gasto com o equivalente a 23% de um salário mínimo é gasto com mobilidade. Então, as pessoas se locomovem, se deslocam menos, e isso tem relação com um outro projeto que para a gente é importante na cidade, que é a ideia que nós chamamos Porto Alegre 15 minutos, né? Então, nós queremos conjugar a ideia de que tudo tem que estar até 15 minutos da pessoa com a ideia de bairros completos. Esse é o debate que os países e as cidades mais avançadas do mundo têm feito. Né? Isso tem relação com a preocupação ambiental, com o custo de vida, com o tempo de vida que as pessoas levam se locomovendo, por exemplo, entre a Restinga e a região central da cidade. É um tempo perdido na vida dessa pessoa, seja o tempo que ela poderia desfrutar com a sua família, seja o tempo que ela poderia estar produzindo ou descansando. Por fim, Marcos, eu acho lamentável que a gente siga tendo uma visão de que preservar o patrimônio é ir contra o desenvolvimento. As pessoas viajam, a nossa classe média, a nossa elite, viaja para Paris, viaja para Boston, a Nova Inglaterra, viaja para Londres. Quando chega na Inglaterra, quer ir a Cambridge, quer ir a Oxford, né? Quando chega na Espanha, quer conhecer o casario de Madrid ou de Barcelona, e estranhamente, aqui, preservar o patrimônio torna-se antieconômico. Eu acho que nós precisamos ter uma cidade que saiba das suas vocações, né? E uma das nossas vocações é ser uma cidade de serviços. Então, a manutenção do patrimônio histórico tem relação com isso, com as pessoas virem, com as pessoas poderem andar, com as pessoas poderem admirar a sua história e consumir. Né? É assim que funciona uma cidade de serviços. A gente vai a Paris para ver Notre Dame, agora não, porque está incendiada, e senta no café da frente, né? Gera empregos no café da frente. Sem Notre Dame, ninguém tomaria café. É sobre isso que a gente está falando. É uma Praça da Matriz revitalizada, um cais que se relacione com a cidade, com um projeto democrático. Isso tem relação. Imagina se o cais não existisse mais.
O que querem fazer com o mercado? Transformar num outro shopping center? Então, é preciso entender o peso da memória material e imaterial da cidade, do patrimônio material e imaterial na cidade, também na construção dessa Porto Alegre da cultura, né, que não só é um direito do nosso povo preservar, mas que é algo que pode agregar valor à nossa cidade e aquilo que nos faz ser a cidade que nós somos. Uhum. Manuela, olha só, a gente tem mais ou menos de 5 a 7 minutos, mais ou menos, e eu tenho mais 2 perguntas, depois eu libero espaço para te fazer as considerações finais, tá? Primeiro, eu queria que tu falasse do orçamento participativo, né? Que a gente não tem tido, né, mais destinação de recursos novos, né? Os conselhos também, que a gente aqui, pelo menos no jornal, recebe muitas reclamações, né, de que eles não estão sendo ouvidos, né? E também queria que tu falasse um pouco, né, de sustentabilidade e meio ambiente, né, que, afinal de contas, né, Porto Alegre foi a cidade do José Lutzenberger, né, talvez o maior ícone, né, da luta ambiental no país, né, e a gente sabe que a cidade tem essa tradição, né. Então, eu queria que tu falasse disso, conselhos e orçamento participativo, e depois de sustentabilidade e meio ambiente. Eu acho que indiretamente eu acabei falando sobre isso antes, porque são temas bem importantes no nosso programa, né? Tu identificas de forma muito precisa, Marcos. Não é só o Jornal do Comércio que recebe dezenas de reclamações sobre o não funcionamento dos conselhos ou o desmonte do orçamento participativo. A cidade grita isso, né? É o que eu te disse, eu caminho, converso com pequenos empresários ou converso com o povo das comunidades, todos querem ser ouvidos. Então, eu defendo a retomada do orçamento participativo. Para mim, isso é fundamental, as pessoas poderem dizer como elas enxergam a cidade, qual a obra mais importante na sua região. Defendo que nós possamos dar ainda um passo à frente com o que eu chamei lá atrás de governo colaborativo. Então, conselhos, OP, com a presença do prefeito da equipe, né? Porque não adianta ter o OP que ninguém vai escutar o povo. Esses dias uma senhora me disse, antigamente, na época vinha Olívio, Tarso, Raul, todos os OPs. Depois pararam de vir os prefeitos, começaram a vir só os secretários. Agora não vem ninguém mais. É sobre isso que a gente está falando, sobre o povo saber que é igual a prefeita da cidade. E é. Né? Então, o OP ele tem relação com democratizar o debate sobre orçamento, mas ele também tem relação com a gente colocar as coisas na hierarquia certa. O governo tem que ser popular e o povo tem o direito de definir os rumos da sua cidade. Não dá para imaginar que a gente tenha feito isso em 1989 com o Olívio e que em 2021, com a tecnologia, com o mundo demandando participar e demandando uma política muito mais horizontal, tenham se fechado as portas da prefeitura. É anacrônico, né? Agora, como eu disse, eu defendo o passo à frente. O passo à frente é a gestão colaborativa. É o que a gente vê em cidades como Barcelona e Paris, por exemplo, que têm experiências continuadas de participação. Eu mencionei a ideia de que os espaços públicos possam ser geridos de forma comunitária, com grupos de teatro, os nossos equipamentos, muitos abandonados pela prefeitura. Nossa, é uma vergonha, né? Antes de ontem, eu fui ali na Vila Planetário, na frente do Copa, um centro que eu nem conhecia, um espaço que eu não conhecia da cidade, e fechado, né? A gente podia ter ali a ONG Mistura Aí, que está do lado, podia estar com uma cozinha comunitária, podia estar ensinando mulheres a costurar. Então, participação e colaboração. E a gente sabe que isso garante transparência. Né? Então, o discurso anticorrupção, ele não pode ser da boca para fora, ele tem que ser da boca para dentro. O que significa isso? A gente saber aquilo que os americanos chamam de accountability, né? Que é a gente garantir que a participação garante transparência, e a transparência seja a participação, né? Como se fosse como um movimento. Então, para mim, transparência e colaboração tem a ver com enfrentamento à corrupção e garantia de transparência na máquina pública. A tua segunda pergunta era sobre meio ambiente e sustentabilidade. A gente tem metas muito concretas relacionadas a isso, um programa muito estruturado que eu convido todos para acessarem no site manuela.po.br. Eu queria listar 2 ou 3 eixos do nosso programa. Um relacionado ao tema da coleta de resíduos. Nós defendemos uma outra visão sobre os resíduos da nossa cidade, né? Nós hoje, por exemplo, remuneramos a partir do lixo produzido. O mundo debate a diminuição da produção de resíduos, né? Imagina, aqui lucra, né, a empresa que colhe mais. A gente tem que fazer o povo produzir menos resíduos. Mas a gente tem algo muito objetivo relacionado à reciclagem de resíduos sólidos. Por quê?
Hoje, Porto Alegre oficialmente recicla 6% dos seus resíduos. Os catadores e catadoras falam que não chega a 2%, né? Mas vamos ficar com o número oficial de 6%. A nossa meta é dobrar isso, justamente com uma política de valorização dos galpões e do processo de recolhimento desses resíduos. E tratando os catadores e catadoras como agentes ambientais. Eu acho sempre engraçado, Marcos, o pessoal põe lá no Instagram, no Facebook, foto da Greta Thunberg, né? Greta para cá, Greta para lá. Eu admiro muito ela, acho uma menina muito especial para o nosso planeta. Mas nós temos as nossas Gretas, e elas estão nos lixos em Porto Alegre, separando os resíduos. Então, é preciso, né, ter uma nova política de tratamento de catadores e catadoras, como agentes ambientais que são, e de parceria com os galpões. Além disso, Marcos, quando a gente conversa com quem é da área, né, ou como diz um amigo meu, quem é do ramo, a gente escuta sempre o clamor pela volta da educação ambiental na cidade. Desde os catadores que falam que recebem resíduos misturados pela falta de propaganda sobre isso, explicando, podia, ao invés de gastar dinheiro para falar bem de si mesmo, ensinar a reciclar os novos resíduos, né, educar, pacto com as escolas da rede pública e privada, para ensinar as crianças, criar uma cultura disso. Eu estou muito preocupada, além disso, com a nossa política ambiental relacionada à poda de árvores e destruição das nossas árvores. Porto Alegre é uma cidade que já foi a capital mais arborizada do país. O atual prefeito fez um decreto, que é um decreto que se poderia ser caracterizado, e ainda existirá esse crime, como ecocídio, né, que autoriza podas e cortes de árvores, matando Lutzenberger, a quem tu citaste, em 1975, se eu não me falha a memória, porque é de cabeça, escreveu um livro só sobre as podas assassinas, né, e como a poda feita dessa maneira absolutamente desnecessária e equivocada mata as nossas árvores. Isso tem impacto no microclima. Eu sugiro a vocês, eu fiz o teste em janeiro, fiquei impressionada, gente. Nos dias quentes em Porto Alegre, entre em ruas com árvore e ruas sem árvore. Nós sabemos que a poda, como tem sido feito, e o corte de árvores tem relação direta com o aumento de temperatura em determinadas ruas, nos microclimas da cidade, né? Façam esse exercício que vocês vão saber que o que eu estou falando é verdadeiro, né, Marcos? Basta andar na cidade no verão para perceber. Então, nós temos toda uma política relacionada ao plantio de árvores, ao viveiro municipal, a ideia de uma parceria com a cidade para isso. Além disso, Marcos, para mim é relevante o tema de nós voltarmos a trabalhar com o horizonte da despoluição do Guaíba, né? Eu fui uma criança que cresceu durante o Pró-Guaíba com as obras do Pisa. Nós precisamos voltar a ter esse sonho, ou senão, quando que a gente vai sonhar se em 2021 a gente naturalizou o dilúvio aberto com lixo, os nossos arroios sem dragagem? Então, eu não estou dizendo que eu vou ser a prefeita que vai despoluir o Guaíba, porque eu não sou mentirosa. Isso é um projeto de longo prazo, mas eu quero trabalhar para que o Pisa alcance toda a sua capacidade. E isso significa, com diálogo, com debate com as comunidades, com política de microcrédito, garantir que mais casas estejam ligadas, tenham o seu esgoto ligado, e a gente possa pensar em projetos de despoluição, assim, né, de mais esgoto tratado. Nós temos um projeto específico relacionado ao dilúvio, né, nós achamos que é possível retomar com a URGS e com a PUC aquele projeto executivo que eles tinham, achamos que é possível financiar a partir da produção de energia limpa naquela localidade que nós chamamos da represa do Morro do Sabão, lá em cima na Lomba do Pinheiro, onde era a nossa represa, nosso reservatório de água. Sabe esse lugar, Marcos? Conhece? Sim, lá em cima. Sim. Dá para ver lá de cima do Morro Santana, né? Exatamente. Nós achamos que podemos ter ali uma usina de geração de energia solar e, com esse recurso, né, imaginar que ali na Lomba do Sabão a gente pode gerar recurso para pagar a obra da despoluição, da retomada, né, do projeto do dilúvio. Metas ambiciosas, né? Eu quero ser prefeita para governar a cidade, Marcos, não para entregar para os outros. Isso o povo pode ter certeza, né? Eu quero cuidar de cada canto da cidade, como eu cuido das minhas coisas, com muita atenção, com um olhar atento. Dizem que nós, mulheres, conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu quero colocar esse olhar, imprimir esse ritmo e esse trabalho na administração municipal. Tá muito bem. Acho que a gente venceu uma pauta, né, bem abrangente, né, Manuela? Conseguimos falar dos principais temas, pelo menos, né? Se quiser, damos um minutinho aí para as considerações finais, e aí a gente encerra. Pode ser, Manu? Claro.
Eu quero Então, te agradecer a ti, Marcos, a todo mundo que está nos assistindo pela internet, a quem estiver lendo, e dizer que eu acredito que a cidade pode escolher um caminho novo. Eu e o Rosseto estamos juntos porque a gente acha que a cidade não precisa escolher entre obras abandonadas e abandono total, né? É possível ter um caminho que coloque as pessoas em primeiro lugar, o cuidado com a cidade e com as pessoas que vivem aqui. Então, um beijo a todos que nos assistiram. Até mais. tá muito bem. Essa, então, foi a nossa entrevista aí com a Manuela Dávila, né, candidata à Prefeitura de Porto Alegre pelo PCdoB, né? Agradecemos, né, mais uma vez, né, a presença da candidata. Conseguimos aí abordar, né, alguns dos temas principais da nossa cidade, né? E é isso aí. Até a próxima!